Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor, mestre Dalmo Gomes de Carvalho, coordenador dos cursos de Matemática e Física da nossa universidade. E você poderá rever a conversa nossa no blog, que o endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Dalmo no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Sr. Dalmo, falávamos no bloco passado das possibilidades para os professores de matemática e como consequência para os demais. E eu havia dito que, como um fato inédito na história do nosso país, no ano passado o Congresso e o Senado aprovaram 10% do PIB para a educação básica, fundamentalmente, né? Então isso é uma notícia extremamente interessante para você que nos assiste. 10% do PIB é um valor extremamente alto que nunca foi investido em educação nesse país. Como é que tu vês esses dois fatores? Formação do professor, possibilidades do professor e a aprovação de 30% do PIB para 10%. a educação. Perdão, 10%, 30% aí seria uma loucura, né? Nem seria muito melhor, né? Seria assim. Justo assim, são valores expressivos, tá? O que a gente espera? Que esse recurso efetivamente chegue nas escolas, chegue ao professor do interior, tá? Que não fique só nas federais, tá? Que se resuma a alguns poucos desse país, que chegue aos locais de menos acesso. Como até historicamente não tiveram recursos. Nunca tiveram, na verdade, né, Gilson? Então, esse é um recurso bastante alto, como tu mesmo já colocou. Isso, com certeza, vai dar uma reviravolta. Tá? Mas são 10 anos. Mas 10 anos passa muito rápido. Muito rápido. Então, assim, é uma perspectiva muito boa. Tá? Eu estava vendo aí, até do Plano Nacional de Educação, onde tem lá 20 metas, tá? E nós temos 4 metas que eu estava lendo aqui ainda há pouco e lembrei de trazer. Conta pra gente. Assim, por exemplo, dessas 20 metas, nós temos 4 metas que são ligadas à valorização dos professores. Opa! Tá? Uma que é garantir formação. Em 1996 foi aprovada. No entanto, isso acabou não acontecendo. Agora, com essa nova meta, é o quê? Que realmente aconteça, que todas as escolas, todos os professores tenham formação adequada à atividade que desenvolve. Olha que espetacular. Tá? Uma outra meta... E aí vai ter que ser licenciado, então por isso se oferece essas licenciaturas todas, programas com certeza, Parfor, tá? e outros. Né? E outros aí, bolsas de incentivo. Tem uma outra também que é que 50% dos professores que estão atuando, que têm formação de graduação, tenha especialização, no mínimo especialização. Então, olha o avanço que isso vai dar em formação continuada. Com certeza. Tá? E uma meta 17, que eu acho que é o maior desafio de todos, que é equiparar o salário dos professores aos demais professores do país. Olha que Você equiparar, por exemplo, um professor de município ganhar como um professor federal. Não, mas isso aí é fantástico, isso é um sonho. Isso é um sonho, claro, mas é uma meta. Mas você não acha que é uma meta que tem que ser alcançada? Tem que ser, espera-se que pelo menos isso chegue muito próximo. Né? Então, isso não é aquilo que nós falamos, que é uma perspectiva espetacular para os professores? Imagine, se você, professor, professora, ou tiver um gradiente de salário equiparado a professores das federais, você vai ter um excelente salário, né? O que seja, na verdade é um salário que vai condizer com a tua função social, ou seja, não é? A necessidade de transformar, de mudar, está presente no compromisso de um professor que vai ser agraciado com um belo salário. E a outra meta, certo. Tá? A outra meta é o quê? Que no prazo de 2 anos, praticamente 1 ano já se foi, tem mais 1 ano, para a implantação de plano de carreira. Tá? No Estado sofreu algumas adequações, tá? Um achatamento e tal, agora estão tentando implantar um novo plano. Exato. Mas assim, a gente sabe que em muitas prefeituras nunca se teve um plano de carreira para o professor. Isso aqui na nossa região, que é uma região privilegiada. Do país, considerando como todo, imagina isso no país, tá? Tem prefeituras que não fazem nem ideia do que é isso. Exato. Então vai precisar se adequar. Então veja que o cenário todo para a educação é uma perspectiva muito boa. Sr. Dalmo, nós estamos conversando aqui, estamos assistindo aí os prefeitos de Jaguaruna, 3 de Maio, Imbituba, Laguna Canal 26, se você nos assiste, você lagunense, e aí isso aumenta o compromisso dos prefeitos com a educação e faz com que eles que levem a educação com a seriedade que ela merece.
né? Então, municípios maiores como Tubarão, como a própria Laguna, já existe essa preocupação. Nos menores também tem, mas não existe aquela coisa de, conscienciosa de que a educação tem que melhorar efetivamente, e agora parece-me que a coisa vai ter que melhorar. Eu acho que essa questão do plano de carreira aí, todas elas vão ter que se adaptar. Tá? É lógico que algumas vai avançar mais, outras nem tanto, mas é um início que vai acontecer e que os professores precisam se mobilizar para isso e acompanhar. Porque vai acontecer isso aí. Tá? Então, assim, para o cenário da educação, para a formação de professores, isso é muito interessante. Exatamente. Por exemplo, quem está nos assistindo aí, tá? Com certeza as expectativas para a formação de professores, com certeza isso vai dar um salto muito grande. Tá? É lógico que às vezes se espera muita coisa, não pode esperar muita coisa, mas professor, passo na história é que vai ser dado um passo longo. Sim, na história é um passo realmente definitivo e marcante. Agora, professor Dalmo, algumas coisas elas acontecem a curto e médio e longo prazo, né, professor? Então, por exemplo, com a adoção do plano de carreira agora, o professor vai ter perspectiva. Eu posso fazer uma especialização, mestrado, um doutorado, eu vou chegar em tal lugar, nesse ou naquele. Que antes não tinha. Né? E além de tudo, um salário que vai dizer não vale a pena realmente ser professor e lutar pela sociedade. Então, essas são perspectivas interessantes para quem está se formando professor ou quem tem interesse em fazer uma licenciatura. Tá? Então, assim, isso é em nível nacional, isso é uma lei federal, então as prefeituras, os estados vão ter que se adaptar. Hoje nós já temos um piso, tá, que eu acho que não deveria ser piso, deveria ser teto, né? Seria muito melhor, mas é piso, mas eu acho que é um bom começo. Não, um bom começo. É um bom começo, então isso parte daquilo ali, é dali para cima o plano de carreira, então isso é um avanço bastante grande. Pois é, isso é interessante. Agora, outra coisa, o mundo mudou, professor Dalmo. Na época da nossa infância, e da minha especialmente, era outro mundo. Eu digo sempre que a gente estava na época jurássica, né? Só não tinha dinossauro, mas éramos nós. Mas era um mundo diferente, sem comunicação nenhuma. Como é que a universidade prepara hoje os professores de matemática para esse mundo atual, com essa tecnologia, com a internet, com os tablets, com tudo isso? Gilson, hoje o desafio hoje de ser professor é bem maior também, tá? Hoje você ser professor de sala de aula, você tem que caminhar às vezes por situações que você não conviveu. Exatamente. Por exemplo, você baixar um vídeo da internet para trabalhar na sala de aula. Eu não tive isso na minha formação e hoje eu tenho que fazer com os meus alunos. Nós não tivemos, né, professor? Nós não tivemos. Então, entendeu? Porque não era a realidade isso na nossa época que nós estudamos, mas hoje é. E, por exemplo, na sexta-feira passada, nas sextas-feiras eu trabalho com uma turma de estágio. Eu baixei o vídeo do Plano Nacional da Educação, mostrei para eles, conversamos, eles estão fazendo uma avaliação sobre isso. Então, assim, a tecnologia chegou, o celular que eles têm, hoje eu estava dando aula e aí apareceu uma constante lá. Aí, me fugiu o nome dessa constante. Aí um aluno olhou no celular, internet, professor, constante. É essa aqui. Vamos continuar conversando sobre isso? Vamos? Pode ser, então. Pode ser. Estamos conversando com uma honra indescritível e até porque, confirmando a tese de que o tempo é nosso algoz, quando a conversa é tão agradável, com o professor, mestre Dalmo Gomes de Carvalho, coordenador dos cursos de Matemática e Física da nossa universidade. Você poderá rever a conversa no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Dalmo no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.